Olá, guerreiros, muito bem-vindos ao canal Arte Suave da Matemática, professor Anderson Cardoso aqui no tatame, e hoje vamos à nossa aula de pirâmides. Matéria muito importante, sólido, que cai bastante em prova. Vamos ver aqui o que é uma pirâmide, os tipos de pirâmide, a pirâmide regular, vamos ver aqui área total, área lateral, volume. Vou falar o que é o apótema da pirâmide, que confunde muita gente, a apótema de um polígono e a apótema da pirâmide, e ainda vou dar um bônusinho sobre tetraedro, que é aquela pirâmide que a gente viu que é um dos poliedros de Platão, formada de 4 triângulos equiláteros. Tá legal? Então vamos junto. Então vamos lá, pessoal. Pirâmide. Pirâmides são sólidos desse tipo aqui, em que você tem uma base poligonal, um polígono, um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, um pentágono, qualquer polígono que seja, e você tem aqui um ponto não coplanar a essa base. Então a pirâmide vai ser o sólido formado por todas as retas que são tangentes aos lados desse meu polígono da base e que concorrem por esse ponto. Todos os segmentos aqui que são tangentes aos lados da minha base e concorrem aqui por esse ponto, vão formar a minha pirâmide. Então aqui eu tenho uma pirâmide triangular, uma pirâmide quadrangular, uma pirâmide hexagonal. Esse ponto não coplanar à base, a gente chama de vértice da pirâmide, tá? Então aqui eu tenho a minha base com as suas arestas da base, tenho as arestas laterais, tenho os vértices da base e o vértice da pirâmide lá em cima, que não é coplanar à minha base, beleza? Bom, elemento importante que tem em uma pirâmide. Vocês lembram da nossa aula de polígonos regulares, o que é um apótema? O que é um apótema em um polígono regular? É a distância do centro do polígono regular até o seu lado. Isso é o apótema. Uma pirâmide também tem apótema. E o que vem a ser o apótema de uma pirâmide? O apótema da pirâmide é a altura do triângulo da face lateral. Aqui, ó. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Isso aqui é o apótema da pirâmide. Apótema. Então, se eu for falar aqui do triângulo ADC, eu estou falando da altura dele. Se eu for falar da pirâmide toda, eu estou falando do apótema da pirâmide. Então já caiu em prova o cara falando para você, o apótema da base de uma pirâmide hexagonal regular vale 3 raiz de 3, e o apótema da pirâmide vale 2 raiz de 5, deu o seu volume. Então, ó, o apótema da pirâmide, o apótema da base. Beleza? Show? São duas coisas diferentes, não pode confundir isso não, tá? Bom, tipos de pirâmide. Pirâmide reta é aquela pirâmide em que as arestas laterais possuem a mesma medida. Isso quer dizer que a altura da pirâmide ela sempre vai recair no centro da base. Se traçar as diagonais dessa base aqui, essa altura vai concorrer lá no centro da base. Beleza? A pirâmide oblíqua não é. Quando você traçar a altura ó, ela vai cair fora do centro da base. Então, ó, pirâmide reta, a altura cai no centro. Pirâmide oblíqua, a altura não cai no centro. O que é uma pirâmide regular? Pirâmide regular é aquela pirâmide que a base é um polígono regular. Muita gente confunde achando que pirâmide regular, assim como um prisma regular, quer dizer que tem as arestas laterais igual a da base. Não. Se o sólido ele é regular, é porque a base é regular. Então aqui eu tenho uma pirâmide hexagonal regular, porque essa base aqui é um hexágono regular. Todos os lados medem a mesma coisa, assim como todos os seus ângulos internos. Beleza? As arestas laterais aqui não precisam medir a mesma coisa que a aresta da base, não. Basta que a base seja um polígono regular. Se a gente pegar aqui, calcular a área de um desses triângulos laterais aqui e multiplicar por 6, eu vou achar a área lateral. O que é área lateral? É a soma das áreas das faces laterais. Isso é área lateral. Se eu pegar essa área lateral e somar a área da base, eu vou ter a área total. A área total, então, é a área lateral mais a área da base. Como é que a gente fazia para calcular o volume de um prisma ou de um cilindro? A área da base vezes a altura. Beleza? Na pirâmide é 1/3 disso. O volume dos sólidos que formam vértice, pirâmide e cone, que vai ser a nossa próxima aula, vocês vão ver que o volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então seria 1/3 do volume do prisma, do volume do cilindro. 1/3 da área da base vezes a altura. Você vai ter o volume. Muita gente erra esse tipo de questão em prova, porque esquece de botar esse 1/3 na frente. Calcula a sua área da base vezes a altura e tem na múltipla escolha de maldade essa resposta. O cara erra a questão, perde a questão boba. Não esquece. Pirâmide e cone é 1/3 da área da base vezes a altura. Show? Beleza? Bom,
de teoria de pirâmide acaba aqui. Mas eu vou fazer um bônus, vou falar um bônus com vocês aqui. Vou fazer esse bônus de tetraedro, porque é a pirâmide que mais costuma cair. Porque tetraedro é formado só de triângulos equiláteros. Então, uma questão que envolva um polígono tetraédrico, você vai poder trabalhar também em relações de triângulo equilátero ali. Show? Então vamos lá, tetraedro. Então vamos lá, meus amigos. Tetraedro. Pirâmide formada por 4 triângulos equiláteros. Tracei aqui em azul a altura. Vamos aprender a calcular a altura de um tetraedro. A altura de qualquer pirâmide, se você quiser seguir esse padrão aqui, você vai poder fazer. Bom, se a gente traçar aqui ó, a altura do triângulo equilátero da base, essa altura vai passar aqui pelo pé da altura da pirâmide, óbvio, né? Esse ponto aqui, no triângulo equilátero, a gente viu quando eu falei de triângulos, do triângulo regular, lá em polígonos regulares, esse ponto aqui, ele é incentro, circuncentro, ortocentro e baricentro. Ele vai ser encontro de bissetrizes internas, de medianas, de mediatrizes e de alturas, porque essa altura do triângulo equilátero, ela é tudo, são todas as sevianas importantes ali, né? Então, como esse ponto aqui ele é baricentro, vale aquela relação de que a distância do baricentro ao ponto médio é a metade da distância do baricentro ao vértice. Então, essa distância aqui é 1/3 da mediana, essa distância aqui são 2/3 da mediana. Então, daqui para cá eu tenho 2/3 da altura, e aqui para cá eu tenho 1/3 da altura, que é o apótema do triângulo equilátero, né? Não esquecendo que no triângulo equilátero a altura é a mediana. E a altura do triângulo equilátero, qual é a fórmula? L, que eu vou chamar de A, chamei o lado de A, raiz de 3 sobre 2, né? O cateto oposto a 60 graus no triângulo egípcio, né? Vale a metade da hipotenusa vezes a raiz de 3. Então a altura vale L raiz de 3 sobre 2. Como vou usar só essa distância daqui para cá, vai ser o quê? 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Por quê? Porque eu vou fazer um teorema de Pitágoras nesse triângulo espacial aqui, ó. Se eu fizer um Pitágoras aqui, eu vou ter a minha hipotenusa, é a aresta da pirâmide, um cateto é isso aqui, 2/3 da altura, e o outro cateto é a altura que eu quero descobrir, né? Então, aqui vai ficar o quê? 2/3 de L raiz de 3 sobre 2. Aí eu posso cortar esse 2 com esse 2. Então, esse meu cateto aqui vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 3. Show? Aplicando, então, o teorema de Pitágoras ali, vai ficar o quê? Hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, mais cateto ao quadrado, que é o H que eu quero descobrir. Aí eu vou pegar esse valor aqui e vai passar para cá subtraindo. Então vai ficar o quê? H ao quadrado é igual a A ao quadrado menos A ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado é 3, sobre 3 ao quadrado, 9. Aí eu posso simplificar esse 3 com esse 9 aqui, fica 3. Então aqui vai ficar A ao quadrado dividido por 3. Fazendo o MMC ali vai ficar o quê? 3 vezes A ao quadrado dá A ao quadrado. Então 3A ao quadrado menos 1A ao quadrado, 2A ao quadrado, sobre o denominador 3. Vou pegar esse quadrado do H, vou passar para lá como raiz. Então vai ficar o que aqui? Ó? Que H é igual a raiz quadrada de 2A ao quadrado sobre 3. A raiz quadrada de A ao quadrado é A. Vou separar as raízes aqui, ó, raiz de 2 sobre a raiz de 3, para poder facilitar a nossa racionalização. Racionalizar isso aqui, vou multiplicar em cima e embaixo pela raiz de 3. Vai ficar o quê? Que o H é igual a A raiz de 6 sobre 3. Está aí a altura do tetraedro regular. Tem muita apostila, muito livro que bota direto. O cara vai te dar a foto do tetraedro lá e vai jogar direto a altura. Aí você tem que decorar isso aqui. Melhor que você decorar é saber de onde vem. Vem de um simples teorema de Pitágoras, não pode esquecer da relação aqui de 2/3 da altura. Botou aqui que é uma relação básica para quem estuda geometria, vai levar tranquilo a questão, tá? Não precisa decorar. Aprende de onde vem que você nunca vai errar isso. Show? Volume. Volume é o quê? A área da base vezes a altura. E a área total? A área total o quê? É a soma de todas as áreas. Aí você vê aqui, eu tenho quantos triângulos aqui? 4 triângulos. Então, a minha área total seria o quê? 4 vezes a área do triângulo equilátero. Que qual é a fórmula mesmo?
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Posso simplificar esse 4 com esse 4. Então, a área total do tetraedro regular vai ficar o quê? A ao quadrado vezes a raiz de 3. Acabou. E o volume, como eu havia dito, vai ser o quê? 1/3 da área da base vezes a altura. 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base é um triângulo equilátero, que a fórmula vai ser o quê? A ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes a altura. E a altura eu acabei de achar aqui, ó. A raiz de 6 sobre 3. Então aqui vai ficar o quê? Ó? Esse volume. A ao quadrado vezes A dá A ao cubo. Raiz de 3 vezes raiz de 6, 3 vezes 6, 18. Dá raiz de 18. Sobre 3 vezes 4, 12. 12 vezes 3, 36. Beleza. 18 é 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3, então esse 3 vai sair. Vai ficar o quê, então? A ao cubo vezes 3, raiz de 2, que vai ficar lá dentro, sobre 36. Simplificando aqui o 3 com 36, vai ficar o quê? A ao cubo, raiz de 2, sobre 12. Está aí a fórmula que me dá o volume do tetraedro regular. A ao cubo, lado ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Também o cara bota lá direto a fórmula de volume, bota direto a fórmula de área. Você tem que decorar, não precisa decorar, tá vendo como é que é fácil? Aprenda como é que chega nisso, aprenda a chegar nas fórmulas. É mais fácil que decorar as fórmulas, tá legal? Nossa aulinha de pirâmide para por aqui. Façam a folhinha que está com o link disponibilizado aí na descrição do vídeo, tá beleza? Se estiverem gostando, se inscrevam no canal, acionem aí o sininho para vocês serem notificados quando eu subir com outro vídeo. Nosso próximo vídeo vai ser de cone, beleza? Tirem as dúvidas comigo, compartilhem esse vídeo, deem o joinha, beleza? Me ajudem a manter esse canal. Eu espero muito que vocês passem nas provas e que usem esse material que eu estou disponibilizando totalmente gratuito para esse fim, tá legal? Um beijo no coração de todos. Os